Bem, pessoal, tem muito vídeo aqui de MAVE, né? E vou fazer esse vídeo específico sobre MAVE medular. É uma doença muito rara, né? Vira e mexe eu faço vídeo aqui no tema de neurocirurgia de doenças raras e eu recebo uma enxurrada de comentários de outros, apesar de ser doença que eu sei que no dia a dia não vai estar presente, as pessoas nem vão saber, nem vão ter curiosidade, mas eu gosto de fazer esse vídeo para ilustrar para você como às vezes um tema que é relativamente raro, ele esclarece tantas dúvidas, né? E uma pergunta que eu recebi num vídeo que eu fiz de MAVE falou assim: Júlio, fale mais sobre MAVE medular, né? Nesse caso, a pessoa tinha um filho com MAVE medular e queria saber mais informações, por isso que eu estou fazendo aqui para vocês, né? MAVE é o seguinte, é uma má formação arteriovenosa. Eu tenho muito vídeo aqui falando de MAVE, né? Normalmente a gente fala de MAVE intracraniana, que é a MAVE mais frequente, mais comum do nosso dia a dia do neurocirurgião, né? Mas da mesma forma que existem vasos que tem essa malformação no cérebro, acontece na medula também. A medula tem alguns detalhes em relação ao cérebro, né? Primeiro lugar, né? A MAVE do cérebro é muito grave, que quando você tem um sangramento numa caixa fechada, o AVC hemorrágico pode levar à morte desse paciente. No caso da MAVE medular, é mais raro morte, mas é muito comum sequela. Porque você tem a medula. Se na medula tem um sangramento ali, aquele sangramento comprime e deixa de ter função daquele nível para baixo. Então, se o paciente tem uma MAVE lombar, ele pode perder o movimento na região lombar, de onde teve a MAVE, sangrou, comprimiu para baixo. Torácica, a mesma coisa. Cervical, a mesma coisa. Então, MAVE, o primeiro detalhe diferente é que normalmente o risco maior é de sequela grave. Então, a maioria das pacientes de MAVE que chegam no consultório são porque descobriram a MAVE porque começa a ter sintoma, ou sintoma compressivo, ou sintoma agudo após a ruptura da MAVE, né? É mais raro ter morte, diferente do cerebral, mas é comum, mais comum a sequela, né? Segundo aspecto, ele é mais raro, mais difícil de dar o diagnóstico, né? Porque a ressonância de crânio ela é mais comum de ser feita, está com a dor de cabeça, incômodo, e às vezes tem um achado incidental dessa MAVE. Coluna, exame de coluna é feito menos frequente, né? Muitas vezes quando você acha a MAVE é quando ela tem um volume muito grande e está comprimido. Então às vezes o paciente tem dor no braço, dor na coluna, igualzinho o sintoma de hérnia pode dar. Por quê? Na coluna cervical. Se aquilo comprime a raiz nervosa, o corpo não sabe se aquilo é uma herniação ou se aquilo é uma malformação. Pode dar o sintoma. Só que normalmente, como a MAVE é uma doença congênita, a pessoa nasce com aquilo, o corpo meio que vai encontrando seus caminhos. Então, muitos desses pacientes com MAVE eles são assintomáticos, até que tem uma compressão muito importante ou tem um sangramento, né? Outro aspecto curioso, né, diferente da MAVE, é que os vasos, para você fazer uma angiografia, uma série, é mais difícil de abordar. Então a MAVE cerebral, carótida, até a frequência que se faz esse exame, é muito mais comum você encontrar um endovascular com experiência para tratamento, para diagnóstico de MAVE cerebral do que medular. Então normalmente precisa de um endovascular com muita experiência em MAVE medular. E por ser rara, normalmente são encontrados nos grandes centros, né? Porque o caminho que a embolização, depois eu vou falar do tratamento, chega numa MAVE medular é mais difícil, os vasos são de menos calibre e não é tão comum do endovascular ter costume de tratar esse tipo de MAVE por ela ser muito rara, né? Outro aspecto muito importante é, uma vez descoberta a MAVE, vai ter o mesmo debate da MAVE do cérebro. Precisa tratar ou não tratar. Antes, MAVE era igual a tratamento. Hoje a gente pondera uma série de aspectos para ver o risco do procedimento versus benefício. O raciocínio do tratamento parecido, cirurgia versus endovascular versus radiocirurgia, né? Geralmente, no caso da MAVE medular, tem a opção da cirurgia, vai depender da localização, da posição, do tamanho da MAVE. A grande maioria dos pacientes que chegam para mim com MAVE volumosa, eles vão para o endovascular, porque o endovascular ele consegue fechar, da mesma forma que eu falei que é difícil de chegar no vaso, né, no aspecto do tratamento, né, eles geralmente conseguem ocluir o vaso que dá essa comunicação de forma bem adequada, reduzindo bastante a MAVE. Então, na grande maioria das vezes, o tratamento pode ser cirurgia, pode ser embolização, pode ser radiocirurgia. No meu dia a dia, eu vejo a endovascular como grande parte dos meus pacientes eu encaminhar e serem tratados e muito bem tratados. Às vezes essa MAVE ele reduz de tamanho e depois a gente pode fazer uma radiocirurgia. Existem situações que não é possível fazer a cirurgia, pelo risco da cirurgia, tamanho da MAVE. Não é possível fazer a endovascular, é raro, mas acontece casos que o endovascular falou, não dá por causa disso, o pedículo está de tal jeito, se eu fechar esse vaso, acaba que esse paciente vai ter uma isquemia e a gente parte para a radiocirurgia sozinha. Normalmente os pacientes vão primeiro para o endovascular, reduz o volume da MAVE e a gente faz a radiocirurgia. A radiocirurgia na MAVE medular ele tem alguns riscos, né? Não é uma radiocirurgia simples de ser feita, porque a medula está ali colada e a medula ela tem a sensibilidade a dose de radiação. Então, geralmente, 10, 11 grays para dose única é nosso limite, né? Pode ser feito dose fracionada também, só que na questão da radiocirurgia a gente fica sempre nesse dilema, né? Quanto maior dose você dá,
perto da sensibilidade da medula, maior risco da medula sentir o paciente ter algum déficit, mas também se você dá uma dose muito baixa, tem a chance de não fechar aquela mácula. Então, é um tratamento que não é simples, muitas vezes o paciente precisa de várias sessões, né? Você consegue reduzir um pouco, depois repete, mas o ideal, mundo real, que eu mais vejo é o paciente conseguir resolver para endovascular grande parte da MAV e reduzir, às vezes não consegue fechar completamente, e às vezes a gente faz a radiocirurgia em conjunto, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui. Eu sei que é uma doença rara, pouca gente vai ter interesse nela, mas eu gosto de fazer esses vídeos também para você que acompanha e pergunta.